Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Olá, Rafael. Tudo Olá, bem? pastor. Bem, Hoje nós estamos iniciando uma proposta diferente em nossos encontros dominicais. Ao invés de ter o nosso culto, nós queremos ter uma reflexão e um momento musical junto com o Rafael e poder nesse tempo meditar, refletir e ser ministrado por Deus. Nesse mês de fevereiro, a minha proposta é que a gente converse um pouco sobre a oração. A oração. O que é oração? A vida de oração. Esse é um chamado de Deus para nós. E com certeza é um chamado que nos aproxima e nos identifica com Deus, não é verdade, Rafael? sem dúvida, eu acho que a oração faz parte da vida do cristão, né? E eu me lembro muito de quando criança ainda, meu pai contando, né, a história do profeta Daniel. Quantas e quantas horas ele ficava em oração. Em oração. Eu acho que hoje, na modernidade, agora me veio à mente o profeta Daniel, né? Uhum. Quanto ele estava dedicado a orar e conversar com Deus. Essa lembrança sua é muito importante. E a gente encontra nas Sagradas Escrituras várias narrativas de oração, de homens e de mulheres, né, que oraram e que nesse tempo de oração elas experimentaram o agir e o cuidado de Deus. Orar não é uma coisa tão natural. Na verdade, é um exercício espiritual que nós precisamos desenvolver. E o convite é que nesses nossos encontros você se sinta motivado a orar, você se sinta despertado para esse tempo que é qualitativo, é um tempo que nos aproxima e nos gera intimidade com Deus. Eu quero ler um texto bíblico que fala sobre a oração, um pedido dos discípulos a Jesus para que Jesus ensinasse a orar. Nós sabemos que Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, oração muito conhecida que nós dominicalmente estamos orando nos cultos, mas também na nossa vida pessoal, nas nossas casas. A oração do Pai Nosso faz parte da nossa vida espiritual. Ela está em Mateus capítulo 6, de forma mais ampla, como nós oramos. E aqui em Lucas, que é o texto que eu vou ler, no capítulo 11, Jesus fala de maneira mais sucinta, e ao falar sobre o Pai Nosso, ele fala também sobre uma parábola. E eu quero ler esse texto com vocês. Está lá em Lucas, capítulo 11, que diz o seguinte: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que lhe pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir.
Interessante esta parábola que Jesus conta, né? Sobre ela nós queremos meditar, Rafael. Mas antes disso nós vamos também ouvir mais um hino cantado, e que se você conhece, você pode cantar junto. Claro. Você pode também expressar cantando, pois o canto também é uma oração, não é, Rafael? Sem dúvida, né? Eu acho assim que às vezes a gente não encontra as palavras para colocar quando passa por situações difíceis e a gente precisa orar. E às vezes uma música, né? Ela sempre foi inspirada em Deus e ela falou em algum momento para aquela pessoa, né? E é um testemunho que vem vindo. E muitas vezes comigo já aconteceu isso, né? Eu não consegui orar naquele momento, mas cantar eu consegui. E esse canto, esse louvor, na realidade, né? Com certeza ele chegou aos ouvidos de Deus. Então eu creio sim que quando me faltam palavras, muitas vezes o canto consegue sim ser uma oração. Consegue expressar o que está na nossa alma. Exatamente. Então vamos ouvir mais um hino. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que
Uau, essa música, ela é muito bonita. E como ela diz, é um privilégio poder falar com Deus. Um privilégio que Deus nos deu para desenvolver intimidade. E na oração, sermos carregados, sustentados por Ele. Quero convidar você a usar um pouco a imaginação. Imagine você, sua família em casa, à meia-noite, e todos vão dormir, está na hora de dormir, alguns dormem mais cedo, mas vamos pensar que já à meia-noite você esteja na cama junto com os seus, com toda a família. De repente você escuta na porta alguém batendo. E está lá, toque, toque, toque. E aí você percebe que você vai lá, olha na fresta da janela e vê o seu vizinho. Você pode decidir em abrir a porta prontamente, ou você pode ficar quietinho lá, fazer de conta que nem viu ele. Mas o seu vizinho sabe que você está dormindo. O seu vizinho sabe que você está em casa. E ele continua batendo, batendo, batendo. Até que você vai lá, abre a porta e pergunta, o que você quer? E aí o seu vizinho diz, olha, me dê comida aí, porque chegou lá em casa os parentes, eles não avisaram em cima da hora, não tem nada aberto, não tem padaria, não tem venda, nada, e eu estou precisando de comida. E o que você faria? Você daria ou não? Mais ou menos essa parábola que Jesus conta, Rafael. A parábola, né, de alguém que recebe uma visita sem avisar e não tem como dar comida e recorre ao seu amigo, ao seu vizinho. E é num contexto de hospitalidade. É interessante que a hospitalidade nas Sagradas Escrituras, ela é muito colocada de uma forma até santa. Há uma sacralidade na hospitalidade. Porque o autor de Hebreus chega a dizer que na hospitalidade, quando a gente hospeda, sem saber, podemos estar hospedando anjos. E ela na verdade, a hospitalidade é uma sacralidade porque também é um acolhimento. Você acolhe o outro nas suas necessidades, no seu momento de vida. E Jesus conta essa parábola, e Jesus ensina a orar nesse contexto de hospitalidade, de alguém que acolhe. Então eu gostaria que você anotasse primeiro esse ponto, que a hospitalidade é algo importante para a nossa vida de oração. Estar aberto, se possibilitar aberto a Deus, ao agir de Deus, e também ao outro, porque quando nós nos abrimos ao outro, possibilidades acontecem. A segunda coisa que me chama a atenção dessa parábola que Jesus narra, é que normalmente a gente compara Deus com esse amigo, né, que por conta da insistência abre a porta para o seu vizinho. E às vezes essa comparação a gente pensa o seguinte, bom, Deus é como esse vizinho, a gente precisa insistir, insistir, insistir para Deus responder. Na verdade, essa comparação ela não é muito correta. Se for feita uma comparação, é uma comparação antagônica, porque Deus não é assim. Deus não é como esse vizinho que você precisa insistir para ele responder. Na verdade, Jesus com essa palavra está dizendo, olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas, muito mais o nosso Pai Celestial. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é que com Deus você não precisa insistir. Você não precisa se rolar no chão. Você não precisa gritar. Você não precisa ficar fazendo penitências para que Deus te escute, olhe e tenha compaixão de você. Ele é um Deus que tem compaixão. Ele é um Deus que escuta. Ele é um Deus que vem ao encontro. Ele é um Deus que quando você vai e bate, Ele abre a porta. Por isso que Jesus diz, peça, bata, vá ao encontro, busque. São movimentos que nos convidam a essa ação, porque oração é ação. Por isso, então, aprendamos que não precisamos insistir no mesmo pedido. O que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos persistir na oração. E aí é uma diferença, Rafael. Persistir na oração, insistir na oração. Paulo vai dizer isso, orai sem
cessar, né? Sempre. Então, a vida de oração, ela precisa ser persistente. A vida de oração ela precisa ser uma prática contínua, tanto em bons quanto em maus momentos, em situações de alegria ou de tristeza. A vida de oração ela é contínua. Mas o pedido, eu acredito que Jesus nos ensina também lá no Sermão do Monte, que antes mesmo da gente pedir, Deus já sabe o que nós precisamos. Antes de que a nossa palavra venha até os lábios, Deus já sabe qual é a nossa necessidade. Por isso peça, podemos pedir, mas não precisamos de forma teimosa ficar insistindo. Eu quero aquele carro azul, eu quero aquele carro azul, eu quero aquele carro azul. Se não for o carro azul, não quero mais. Às vezes nós ficamos insistindo em pedidos de que Deus já está dizendo, não é esse pedido que você vai ter. Por isso, uma terceira coisa, além da hospitalidade, a segunda coisa, não precisamos ficar insistindo no mesmo pedido, mas insistir e persistir na oração, é que Deus nem sempre vai responder conforme a gente quer. Então, mas aí, complementando essa questão, né? Quando fala no Pai Nosso, Jesus nos diz, né? Seja feita a tua vontade. Né? Exatamente. Às vezes a gente passa por cima dessa palavra, né? Ou eu digo assim, em geral, né? A gente esquece a tua vontade, não a minha vontade. Exatamente. Eu expresso a minha vontade. Eu mas expresso eu a minha vontade, com a tua vontade. eu coloco o meu pedido Sim. e confio esse pedido nas mãos de Deus. Sim. Mas sempre com aquela petição, seja feita a tua vontade. Isso faz toda a diferença. Porque na minha experiência pastoral, e olha, já são alguns anos, né, de experiência pastoral, e também na minha vida de oração, eu tenho aprendido, Rafael, que nem sempre Deus responde o que a gente pede. Pelo menos não o pedido que a gente quer. E isso não tem nada a ver com falta de fé. E não tem nada a ver porque Deus não é bom e não é misericordioso. É porque Deus sabe o que é melhor para nós. A vontade dEle, ela é boa, diz o apóstolo Paulo, ela é justa, ela é agradável. E por isso, nós quando oramos e dizemos seja feita a tua vontade, a gente se submete a essa vontade soberana de Deus. Não é mais o meu pedido, é a vontade de Deus. E a resposta de Deus pode coincidir com aquilo que eu estou pedindo. Sim. Pode. Pode ser que não. Deus diga, não é isso que eu vou conceder a você. Tem outras coisas, tem outras experiências, tem um outro olhar, outra coisa para acontecer na sua vida, que não vai ser isso que você está pedindo. E de repente Deus está dizendo, olha, ainda não é o teu momento, você não está preparado para isso. Às vezes a gente quer coisas em que a gente não está preparado. E aí me vem um quarto aprendizado a partir dessa parábola, é de que Jesus diz assim, busquem, batam, ou melhor, peçam, busquem e batam. São movimentos. Quer dizer, a oração é isso, ela me faz me movimentar. E o que Jesus diz é o seguinte, o Pai que estás no céu dará o Espírito Santo. Isso passa às vezes batido para a gente, isso às vezes a gente não se dá conta do que Jesus está dizendo. Olha, vocês vão pedir, vocês vão buscar e vocês vão bater. Às vezes os seus pedidos serão atendidos, às vezes não e às vezes você não espere. Mas uma coisa Deus sempre vai dar, o seu Espírito. E o que significa Deus dando o seu Espírito? Deus está dizendo o seguinte, eu darei a minha companhia para você. Eu estarei com você. Disso você pode ter certeza. Nisso você pode confiar. O meu Espírito, que é consolador, é aquele que está contigo, estará e não te deixará órfão, esse eu darei. Então essa, Rafael, é a resposta que a gente precisa ter na nossa vida de oração.
a resposta da presença de Deus, da companhia de Deus. De que nós teremos Ele sempre, em todos os momentos. Por isso a oração, ela vai me transformando para essa realidade. A oração não é apenas, como a gente tem dito, uma lista de pedidos. Não é só ir lá bater para pedir, não é só ir lá buscar para pedir, mas é também vivenciar, desfrutar da companhia de Deus. Desfrutar da presença de Deus. E isso Ele nos promete, isso Ele nos dá. Ele se inclina os seus ouvidos e diz, eu estarei com você. Nisso você pode confiar, meu querido. Nisso você pode confiar, minha querida. Então que essa reflexão que hoje a gente está compartilhando aqui, Rafael, possa nos inspirar a isso, a persistir na oração, mesmo quando os nossos pedidos não são atendidos, e a gente continua orando, de a gente confiar de que quando nós pedimos, a vontade de Deus será feita, de a gente confiar de que esse é um Deus que nós não precisamos ficar insistindo no mesmo pedido, que Ele já sabe, e que Ele dará o seu Espírito, a sua companhia para a nossa vida, para os nossos dias, porque Ele é fiel, porque Deus é fiel. E há um hino que fala sobre a fidelidade de Deus, né, Rafael? Vamos cantar esse hino, Deus é fiel. A promessa que Ele dá a você nesta manhã, nesse momento que você nos escuta, é a sua companhia. Ore para desfrutar dessa companhia de Deus. Na oração, você e eu somos transformados a confiar e a depender de Deus.
Essa música que nós acabamos de ouvir, Tu És Fiel, ela me chama muita atenção. O que mais me chama atenção é que ela diz que Deus é fiel a mim. Deus é fiel a mim. Parece uma posição, assim, coloca a gente no centro, né? Mas é que, na verdade, ela reflete essa fidelidade de Deus. Deus é fiel. Nós é que não somos fiéis. O problema está em nós. Por isso, a oração, ela sempre tem muito mais a ver conosco do que com Deus. A oração é para nos transformar. E se a gente quer perceber a nossa dimensão e a nossa profundidade de oração, comecemos a prestar atenção nos nossos pedidos, na forma como nós oramos, no tempo que dedicamos, na qualidade da vida de oração. Isso vai falar muito sobre nós. Isso fala muito também sobre a igreja, uma igreja que ora, uma igreja que confia, uma igreja que não fica só centrada em si mesma, assim como nossos pedidos, oração somente para nós mesmos. É uma igreja que tem o que falar, ela é relevante, ela tem o que mostrar e testemunhar ao mundo, porque a oração é essa força transformadora. Então, um convite é também você olhar para a sua oração, como você tem orado? Quais têm sido as palavras, ou às vezes o silêncio, as intercessões, seus clamores? Isso nos ajuda a perceber a nossa caminhada e jornada espiritual. Quero convidá-los para orar. Falamos sobre oração, agora é o momento de você também se aquietar. Então, convido a fechar os olhos, a você fazer também essa percepção no seu coração e deixe ele fluir, deixe ele sair diante de Deus. Peça, busque, bata, confie. Deus prometeu que nos dará o seu Espírito, a sua companhia. Então vamos ter esse tempo de oração, feche os seus olhos e vamos orar. Deus, nesse momento nós chegamos na Tua presença em oração, porque falar contigo é um privilégio. Poder ouvir a Tua voz é graça, é dádiva. Obrigado porque Tu nos dás a possibilidade de ir ao Teu encontro. Obrigado porque Tu és um Deus compassivo e não mal-humorado. Tu és um Deus que abre a porta quando nós batemos. Tu és um Deus que nos acolhe na hospitalidade e nos ampara em Teus braços e nos carrega. Obrigado, Senhor, porque Tu nos prometes o Teu Espírito, a Tua presença que nos fortalece quando nós nos sentimos desanimados, a Tua presença que faz com que os nossos olhos se abram e vejam o horizonte e a esperança, a Tua presença que nos sensibiliza quando o outro está batendo a nossa porta, quando o outro pede ajuda, quando o outro está precisando da nossa mão. Usa-nos, Senhor. Que a nossa oração seja mais do que palavras. Que a nossa oração seja ação. Seja amor, compaixão e perdão.
Transforma-nos em pessoas orantes, em pessoas que confiam, que se entregam, pessoas que se deixam ser vulneráveis diante de Ti, que não têm vergonha de pedir, que não são arrogantes, nem autossuficientes, pois quem pede, quem busca, quem bate, são aqueles que precisam. E nós precisamos da Tua companhia. Fica conosco, abençoa-nos, nos dê a Tua paz e nos use. E juntos nós dizemos as palavras que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Rafael. Que Deus nos abençoe. No próximo domingo nós teremos culto presencial na comunidade dos apóstolos às 10 horas. E você é convidado para estar junto conosco para louvar a Deus. E vamos encerrar esse nosso encontro ouvindo mais uma vez um hino cantado pelo Rafael. E se você conhece esse hino, você pode então cantar junto. E assim nós encerramos esse momento, um momento de reflexão. Tenha um bom dia, uma abençoada semana, que a paz do Senhor esteja sempre contigo e com os seus. Amém. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Pra sempre